Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrando aí. Organizando aqui. Boa noite, Diegão. Tudo jóia, meu irmão? Boa noite. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Hoje fui conectar o lapela aqui, a entrada não deu certo, depois tem que comprar um adaptador. O áudio tá bom? Tá dando para escutar certinho? Fala com a gente aí. Ou tá baixo, tá ruim para escutar? Tá bom? Beleza, então. Vou deixar dessa forma aí. Boa noite, pessoal. Mais um dia de live aí. Esperar o pessoal ir entrando aí. Às 19 horas, falta 2 minutinhos. Sejam bem-vindos aí, mais uma live, né? Boa noite, André Martins, tudo jóia? Esposa do Elenildo. Tá bom, né? Beleza. Tá, então não vou nem conectar o fone aqui com o áudio, então. Beleza. Fala, cunhada. Liana, boa noite. Tudo jóia, pessoal? Para mais 2 minutinhos, a gente já começa, tá? Hoje o assunto vai ser mais específico sobre investimento. Nos outros dias a gente falou sobre educação financeira, sobre mentalidade, emoção. Hoje vai ser mais específico para quem quer investir, tá? Beleza, beleza, Paola. Imagem, o áudio tá bom, né? Tá jóia, então. Vou nem conectar o microfone aqui. Então hoje a gente vai deixar mais específico para a parte de investimentos, tá? Para quem quer investir, quem tem o dinheiro ou quem quer ter o dinheiro para investir. Às vezes as pessoas pensam assim que precisa ter muito dinheiro para começar. E hoje eu vou falar e vou mostrar isso aí, que não precisa ter muito dinheiro, tá? E às vezes as pessoas deixam de investir porque justamente fica esperando ter todo esse dinheiro ou ter mais dinheiro para começar a investir e nunca vai chegar essa hora. E tanto é que quando vocês vão começar a fazer os investimentos, vira um hábito. E praticamente todos os meses você vai ter uma parte do dinheiro seu que vai ser investido. Eu já falei isso em outras lives lá atrás, que vem da parte da educação financeira para depois entrar nessa parte de investimentos, né? Só que hoje eu vou fazer de uma forma clara para entrar na cabeça assim de todo mundo mesmo como vai funcionar esses investimentos. Peguei 3 tipos de investimentos aqui, muito bom. Fala, tio, tudo jóia? Tio Antônio, seja bem-vindo e boa noite, tá? Cunhado coach. Não, simplesmente a gente tá falando aí, né? O ideal é a gente transbordar esse conhecimento onde por muito tempo a gente ficou calado e às vezes a gente acha que não sabe. E o básico para nós pode ser de muito aprendizado para as outras pessoas. Então a gente tem muitos especialistas na internet hoje, para todo lugar, só que muitas vezes essas pessoas não conseguem atingir aquelas pessoas que a gente atinge aqui. Então, por isso, se cada um de nós serve para a parte de finanças, serve para outras partes, cada um de nós saber ser especialista em algum assunto, a gente tem que transbordar, tem que ensinar, tem que multiplicar na vida das pessoas. Beleza? 19 horas, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, mais uma live. O áudio tá bom, pessoal? Pode falar se tá ficando claro, a imagem tá boa, o áudio se tá tudo jóia. Pode compartilhar essa live, tá? Hoje é uma live sobre investimentos especificamente. A gente já teve outras sobre educação financeira, que é o norte aí para a gente chegar nesse ponto, né? Mas eu vou falar de uma forma que vai ficar claro para todos, uma forma fácil de entender. Então, assim, espero que todas as pessoas entendam aí hoje essa parte de investimentos. Vai compartilhando, já manda no grupo da família, manda nesse aviãozinho aí. Você vai clicar nesse aviãozinho, você vai mandar para as pessoas aí no seu Instagram. Manda pelo menos para 5 pessoas. Fala assim, ó, dá uma olhada aí. Hoje vai falar sobre investimento. Você não está reclamando que você não está rendendo seu dinheiro, que você está deixando no juro na instituição e não está rendendo? Assiste essa live aí que você vai aprender a investir hoje, tá? Aqui eu selecionei hoje 3 tipos de investimentos, tá joia, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre fundos de investimento imobiliário, que é o famoso FII, o CDB, que é o crédito direto bancário, que é títulos que são emitidos por instituição financeira. O que é? Você vai pegar o seu dinheiro que você tem hoje, vai entregar para a instituição e a instituição financeira vai te reembolsar através do rendimento com esse título. E também tem o LCA, o LCI e o LCA, que é outro tipo também de rendimento de renda fixas, né? Então vamos lá.
tanto esses três produtos, o FI, o CDB e o LCA, LCI e o LCA, eles são emitidos por instituição financeira, né? Qual que é uma das vantagens desse título, tá? Ele tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor do Crédito, né? Então, assim, vamos supor, aí é para quem às vezes tem um certo receio de investir em bancos, né? Ou em cooperativas que seja. Fala, mas eu vou investir e de repente acontece alguma coisa com o governo, acontece alguma coisa com o banco aí, ele quebra e eu perco meu dinheiro. Então, assim, para vocês ter o conhecimento, tem o Fundo Garantidor de Crédito que garante até 250 mil por CPF ou CNPJ, tá? Então, Diego, mas e se eu tiver mais desse valor aí? Você vai ter esse valor garantido por CPF e CNPJ limitado a 1 milhão, por exemplo. Você pode ter uma aplicação em alguma instituição financeira, vai te garantir 250 mil. Você pode ter em outro que vai te garantir 250 mil. No máximo aí R$1 milhão entre instituições, né? Então, assim, essa é uma das, assim, para quem tem esse certo receio de começar a investir, com medo de colocar esse dinheiro na instituição, esse aqui é um ponto já positivo, tá, gente? Então, assim, não precisa ter medo, pode ficar tranquilo, pode investir que não vai ter esse problema. Vamos lá, referente à LCI e à LCA, o que é? A LCI é Letra de Crédito Imobiliário, e a LCI, por que a gente sempre fala LCI e LCA? Porque são praticamente o mesmo rendimento, a mesma forma. A diferença é o lastro que vai ser pegado. O que é o lastro? Para que vai ser feito esse dinheiro que a instituição vai pegar seu? Se você aplicar em LCI, a instituição financeira vai pegar esse dinheiro que você vai aplicar lá para ela, por exemplo, eu vou aplicar R$10 mil no LCI. Ela vai usar isso aí para parte de financiamentos imobiliários. Ou seja, ela capta o recurso seu, pega o seu investimento, vai te remunerar para isso e ela vai usar isso aí para financiamentos imobiliários. LCA é a mesma situação, ela vai pegar o seu recurso, vai pegar o seu investimento ali, vai pegar esse dinheiro e vai usar para a área do agronegócio. Então a principal diferença do LCI e do LCA é porque o LCI vai ir na parte de crédito imobiliário e o LCA vai ser investido na parte de agronegócio, certo? Vamos lá. Como que é a forma de rendimento do LCI e do LCA? A forma de rendimento dela tem taxas pré-fixadas, taxas pós-fixadas, mas geralmente, assim, em grande parte, ela é feita de uma aplicação atrelada ao CDI, né? Que o CDI é praticamente aí 0,10 menor do que a taxa Selic, né? Hoje a taxa Selic atualmente está em 13,75, então quando a gente fala em taxa CDI aí está em 13,65 ao ano, certo? Então hoje, assim, como que funciona a aplicação do LCI e LCA? Quando você aplica o dinheiro, você pega o seu dinheiro lá, vamos citar um exemplo de R$10 mil. Você chega numa instituição financeira, você vai dar lá seu dinheiro, R$10 mil, eu quero que aplique no LCI e LCA. A primeira pergunta que as pessoas fazem é quanto que vai render? Então esse rendimento vai depender da forma que você vai aplicar, mas vamos pegar no exemplo aqui uma taxa de pós-fixado atrelada ao CDI. Dependendo do valor, tem as tabelas que geralmente as instituições financeiras trabalham. Às vezes, se for um valor um pouco menor, ela consegue te remunerar um pouco menor do CDI, certo? Se for um valor um pouco maior, consegue te dar uma remuneração maior também em relação a isso aí. Então, vamos pegar, por exemplo, R$10 mil hoje. Diego, vamos só exemplos, tá? A instituição vai te pagar 90% do CDI. Então, assim, a partir do momento que você aplica aquele valor ali, ela vai te render 90% do CDI. Como que você vai calcular essa taxa de rentabilidade para você saber o quanto você vai ganhar por mês aplicando esse valor? Você vai pegar os 13,65 e você vai dividir por 12 vezes 90%, tá? Ou 13,65 vezes 90%, tá bom? Assim, tudo você vai chegar no mesmo valor. Vai te dar ali um pouco menos de 1%, né? Vai te dar, talvez, tem que fazer agora, não estou sem calculador aqui, mas vai te dar talvez 0,93, 0,96% ao mês. Qual que é o ponto positivo do LCI e do LCA? Não incide imposto de renda, tá, gente? Então, assim, esse cálculo que você vai entregar aí, esse rendimento não vai ter isenção de imposto de renda. Então esse é um dos principais vantagens, né, do LCI e do LCA. Aí, assim, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai aplicar nesse produto?
tá? E quem vai investir, quem vai aplicar. Eles têm uma carência mínima de 90 dias. O que é isso? Quando você vai entrar com o seu valor lá, você não vai poder resgatar esse valor com menos de 90 dias. Esse é o prazo mínimo de carência. Diego, eu posso deixar travado? Não é trava a palavra certa, mas eu posso deixar por mais tempo? Pode sim. O prazo mínimo é 90 dias. Então, durante 90 dias você não vai poder pegar esse dinheiro. Então, qual que é a observação que você sempre tem que ter para investir nesse produto da LCI e da LCA? Você já tem aquela reserva de emergência que eu falei com você nas outras lives, já está tudo esquematizadinho certinho, porque se você precisar, não consegue tirar esse valor, certo? Então assim, agora comparando com o CDB, o CDB ele já incide imposto de renda, tá bom? O CDB é o título também normal que a instituição financeira vai emitir, você vai investir, a instituição vai pegar o seu valor e vai te pagar uma rentabilidade, porém ele incide imposto de renda. Ah, Diego, então quer dizer que o CDB ele é pior do que o LCA, o LCI? Não, aí vai depender de qual a forma que você aplicar e qual o percentual que você aplicar do CDI, tá? Vamos pegar um exemplo, vamos supor que você conseguiu aí uma aplicação em CDB 115% do CDI. Aí você fala, nossa, o outro eu consegui 90 e 115, beleza, mas talvez não dá tanta diferença, pode ser que o CDB seja mais atrativo, mesmo descontando o imposto de renda. Então, o que a gente tem que sempre pensar na hora do investimento? Qual que é o rendimento líquido dessa aplicação? É sempre essa pergunta que a gente tem que ter e tem que fazer. Porque se você pensar em rendimentos brutos, muitas vezes você vai no CDB, mas às vezes lá no LCI, por mais que você vai estar aplicando numa taxa CDI menor, ela vai te dar uma rentabilidade líquida maior. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer quando a gente vai investir e procurar saber qual que é o investimento líquido, qual que é o retorno líquido que essa aplicação vai nos dar, tá bom? Por exemplo, a gente vai conseguir os CDBs atrelados, quais são as formas, tá? A gente consegue taxas pré-fixadas. O que são essas taxas pré-fixadas? É você chegar lá, determinar uma taxa, independente se a Selic subir ou se descer, você vai ganhar aquela taxa mensal, tá? Então assim, hoje a Selic está alta, tá interessante você atrelar na taxa Selic se for a curto prazo. Por que a curto prazo, Diego? Porque a tendência, a gente não sabe, tá? Mudança de governo e tudo mais, só que a tendência daqui para frente é começar a cair a taxa Selic. Porém, tem outro lado, está tendo muitas mudanças, isso pode acarretar em inflação. Quando aumenta a inflação, gente, a taxa Selic tenta subir novamente. Por quê? Uma das medidas para conter a inflação é a subida da taxa Selic. Porque eu já expliquei em outras lives também. A taxa Selic sobe para as pessoas pegarem menos crédito, para as pessoas investirem menos. O que acontece? Automaticamente a inflação ela vai caindo. Quando a taxa Selic cai, as pessoas começam a fazer o quê? Começam a pegar mais crédito, tomar mais crédito e investir mais. Automaticamente a inflação sobe. Então vocês vão notar que a economia sempre vai ficar nesse sobe e desce, sobe e desce. Por isso que a gente fala, a tendência da Selic agora, por ela estar alta demais, é cair. Porém, tudo depende da economia do governo, das decisões que vai ser tomada, tá joia? Então vamos lá. Já falei que a LCI é isenta de tributação e o CDB ele tem um imposto de renda de tabela regressiva. O que é isso, Diego? Vamos supor, vamos continuar no exemplo dos 10 mil reais, tá? Eu vou dar exemplos, pessoal, para ficar claro, porque a gente tem que fazer uma linguagem que vocês vão entender. Por isso que eu gosto de exemplos, tá? Então, assim, vamos lá. Pega os seus 10 mil reais. Vamos lá, Diego, vou investir meus 10 mil reais. Hoje, assim, tá muito simples, muito fácil você achar as instituições que aplicam no mínimo aí os 100% do CDI, tá? Então, vamos supor lá, você vai aplicar o 100% do CDI hoje em um CDB. Você vai lá numa instituição financeira e fala, eu quero aplicar 10 mil ali num CDB aí, numa renda 100% do CDI, certo? O que acontece? Vai incidir imposto de renda, quando você resgatar sobre o seu rendimento. Qual que é essa alíquota do imposto de renda, Diego? Se você deixar até 180 dias, ou seja, 6 meses, você vai pagar, vai descontar já 22,5% do seu rendimento, 22,5%.
Passou de 180 dias, 20%, de 361 dias até 720, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Então, qual que é a vantagem sempre que você fala de uma aplicação financeira? Pensando sempre a longo prazo, principalmente quando se fala em CDB. Por quê? Quanto maior o prazo, menor é a alíquota de imposto de renda. Automaticamente o seu rendimento líquido vai ser maior. Então, isso sempre pensando a longo prazo. Quando a gente fala de investimento, pensamos a longo prazo. Porém, a gente tem que, se a gente não tem aquela reserva de emergência, hoje um CDB ele dá para ser feito, gente, dependendo do CDB, como reserva de emergência, que é um dinheiro que tem a liquidez diária, você consegue resgatar no mesmo dia, tá? E vai ter um rendimento muito bom também. Então, assim, esse aqui é um exemplo de reserva de emergência. Você pode, um colchão financeiro, pode ter um dinheiro aplicado nessa CDB aqui também, tranquilo, tá? Então vamos lá, pessoal, tá ficando claro aí? Vocês estão entendendo a diferença CDB, LCI e LCA? Resumindo para você, CDB e LCA são praticamente quase iguais aí, só que a diferença é que o CDB tem imposto de renda, o LCI e o LCA não incidem imposto de renda. LCI e LCA ela tem a carência de 90 dias, ou seja, você aplicou, você não pode resgatar antes dos 90 dias, certo? Tanto o LCI e o LCA tem as taxas pré-fixadas, pós-fixadas, tem como atrelar também a inflação, tá? O CDB também. O que é atrelar a inflação? Quando você vai aplicar lá um valor, ou você escolhe a taxa pós-fixada, que é atrelada a Selic, que por muitas vezes você vai sempre ali ter um rendimento bom, porque acompanha a taxa Selic, atrelada ao CDI. Você vai ter a taxa pré-fixada, que aí de repente compensa você já ter um estudo maior, entender mais sobre economia para você aplicar nessa taxa pré-fixada. E também tem as taxas atreladas à inflação. O que é? Ela atrela a inflação, ou seja, você nunca vai perder, entre aspas. Você vai sempre ganhar pelo menos a inflação mais algum percentual de rendimentos, tá? Agora mais para frente a gente vai falar do fundo de investimento imobiliário. Eu deixei ele separado porque ele é um pouco diferente, tem algumas características diferentes. Porém, assim, é algo eu estudo e aplico e gosto muito dessa parte do fundo de investimento imobiliário. Então, assim, agora a gente vai falar dele, tá? Diego, o que é fundos de investimento imobiliário? Nada mais é do que você vai pegar o seu dinheiro, né? Você vai estar investindo o seu dinheiro para compra ou construções de imóveis. Diego, mas como assim compra ou construções de imóveis? Você vai pegar o seu dinheiro, você vai investir através de uma corretora. Hoje, assim, praticamente todas as instituições, se você entrar no aplicativo, aí, quase todas já vai ter uma corretora, né? Você consegue, através do home broker da sua instituição ou através diretamente de uma corretora, fazer esse investimento, tanto no fundo de investimento imobiliário, tanto em ações. Essa corretora, ela vai fazer o quê? Um intermédio. Vamos dizer que ela é uma ponte para você chegar até seu investimento. Então você pega o seu dinheiro na instituição ali, transfere para a corretora, da corretora que você vai comprar suas ações e seus fundos de investimento imobiliário. Então, assim, é para você entender qual que é a função da corretora, tá bom? Então, voltando aí sobre o fundo de investimento imobiliário. Nada mais é do que você pegar um valor e você ter uma parte, por exemplo, dos shoppings, você ter partes de lajes corporativas, por exemplo, grandes empresas, né? Vamos citar aqui Netshoes, Centauro, eles têm balcões logísticos. O que é esses balcões logísticos? É aquela estrutura enorme onde eles armazenam os seus tênis, os seus calçados, os seus produtos, e tudo aquilo ali gera custo para investir. Muitos investidores eles compram para construir, para alugar. E para eles comprar para construir e alugar, o que eles fazem? Uma das formas é captar o recurso através dos fundos de investimento imobiliário. Diego, agora ficou claro o que é o fundo de investimento imobiliário. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor seu hoje, para você ter noção, gente. Vocês conseguem comprar um fundo de investimento imobiliário por menos de R$11. Então, assim, aqui para as pessoas, pessoal, vai compartilhando, manda um aviãozinho aí para a família, para quem faz sentido para vocês, fala, não, eles precisam aprender a investir. E para quem quer começar a investir também, essa live aqui é ideal. Peguei esses 3 tipos de investimentos aqui
que são essenciais para começar, e vocês vão ver que vai ser muito fácil, muito simples de entender, tá bom? Então, continuando, com menos de R$11, hoje você compra um fundo de investimento imobiliário. Mas assim, Diego, então quer dizer que eu vou pegar meu valor ali, vou investir, como que vai funcionar a minha rentabilidade, o meu ganho? Esses fundos de investimento imobiliário, o que eles vão fazer? Eles vão te pagar proventos ou aluguéis todos os meses. É a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma casa de aluguel, certo? Eu tenho ali minha casa de aluguel, todos os meses minha inquilina vai lá e deposita na minha conta o valor do aluguel. É a mesma coisa o fundo de investimento imobiliário. Só que qual que é a diferença? A diferença é o valor, o quanto você pode começar. Outra diferença também, já é as vantagens do fundo, tá? Isso eu vejo como uma grande vantagem. O fundo de investimento imobiliário, a qualquer momento você pode comprar lá, e se você querer vender, 2 dias o dinheiro está na sua conta. Diferentemente de uma casa. Não que você comprar uma casa para alugar seja ruim. Aqui a gente está falando em relação à liquidez, ou seja, quando você precisa desse valor, esse dinheiro, e aí você precisa de repente para a semana que vem, como que você vai conseguir vender uma casa tão rápido e tão fácil assim? Então, uma das principais vantagens em relação a comprar um imóvel físico assim mais caro é a liquidez, ou seja, a facilidade de você vender esse fundo de investimento imobiliário. Tá, Diego, mas e aí? Como que funciona? Como que eu posso comprar esse fundo de investimento imobiliário então para mim ganhar dinheiro? Como eu já disse, através de uma corretora. A sua instituição financeira, muitas vezes você vai entrar no aplicativo da sua instituição e você vai procurar lá home broker e você vai ver lá que vai te direcionar para você transferir um recurso, né, para esse home broker, que aí vai ser onde que você vai comprar suas ações, seus fundos de investimento imobiliário. Como que você vai conseguir enxergar que é um fundo de investimento imobiliário? Você vai ver que os fundos, eles têm sempre o final com o número 11. Por exemplo, MXRF 11, KNCR 11, JSRE 11, né? Então assim, sempre que tem as letras e o final 11, você já vai saber que é um fundo imobiliário, tá? Se não tiver o 11, provavelmente é ação, tá joia? Então você vai pegar lá um exemplo, Petrobras, BR, alguma coisa lá, tem um número. Então assim, essa é a diferença para você saber se é um fundo imobiliário ou se é uma ação. Hoje existe fundo imobiliário de 3 formas, tá? Existe fundos imobiliários de tijolo, tá? Ah, Diego, o que é fundo imobiliário de tijolo? São escritórios corporativos, são os balcões logísticos, eu já falei, são shopping center. Shopping center? Isso mesmo, shopping center. Você tem direito e você pode ter parte dos grandes shoppings. Tem shopping lá de São Paulo que é enorme, milhões e milhões de reais. Está aberto para você comprar parte desse fundo. Porque tem várias salas lá no shopping lá que eles alugam e através desses aluguéis eles vão te pagar aluguel também todos os meses. Vai cair na sua conta lá na corretora. E vocês estão entendendo? Então assim, fundo de tijolo são esses exemplos. A gente vai ter também fundos de papéis. Diego, o que é fundos de papéis? Você vai comprar, você vai investir em fundos de papéis. São aqueles que eu falei lá. CDB, LCI e LCA são exemplos de fundo de papel. A diferença é que, em vez de você investir diretamente lá na instituição financeira, aqui você está investindo em um fundo que tem pessoas que são especialistas, tem o gestor de fundo, tem o administrador do fundo, que ele vai pegar esse dinheiro seu e vai investir lá no fundo de papéis, né? Aí vai ter fundos que vai ter parte atrelado a CDI, vai ter parte atrelada à inflação, vai ter partes que é prefixado. Isso tudo você vai aprender fazendo o quê? Tem como você analisar cada fundo de investimento, tá bom? Depois já vou falar sobre isso aí também, vamos só falar dos 3 tipos. Então eu falei fundo de tijolo, certo? Fundo de papel, eu acabei de falar, e tem os fundos híbridos, isso mesmo. Tem a forma de você investir nos fundos híbridos. O que é? São fundos de investimento que ele pega o seu valor e investe parte em tijolos, né? Ou seja, laje corporativa, centros logísticos, shopping center, porém ele pega partes também desse recurso e investe em papéis, ou seja, ele tenta dar uma balanceada. Por quê? Logo mais à frente vocês vão entender o porquê que é importante você separar, diversificar os seus investimentos. Tá, Diego, beleza.
eu vou entrar aqui agora na minha corretora, eu vou acessar aqui o aplicativo da minha instituição, eu vou dar uma analisada nesses fundos, mas eu não sei nem por onde eu começo, com qual que eu começo, porque tem muitos fundos aqui, eu vi que tem um tanto de número 11 no final aqui, eu não sei nem que eu compro. Assim, existe duas possibilidades, tá, pessoal? Tem site aqui, eu até anotei aqui, ó. Se você entrar num site Clube FII ou Fundos Explorer, lá vai ter todos os registros dos fundos de investimento imobiliário. Lá vai ter o quanto que rendeu, o que ele aplica, vai ter as fotos. Um exemplo, um shopping center, vai entrar lá, vai ter toda a história daquele shopping, vai ter explicando como começou, qual cidade que fica, o endereço, quantas pessoas entram por dia, assim, vai ter a história daquele valor. Por que isso aí? Porque os especialistas mesmo que mexem diariamente só com isso, eles estudam cada fundo especificamente. Só que assim, é muito difícil para nós que somos investidores e não somos especialistas somente nisso, pegar lá um fundo e ficar desmistificando ele totalmente ali, estudando tintim por tintim. Tem coisas lá que tem 20 páginas sobre o fundo de investimento. E mesmo assim, você sabendo, você confiando, pode ser que dê zebra. Pode ser. É muito difícil, tá? É muito difícil assim, você adivinhar o que vai acontecer no dia de amanhã. Porém, você pode diminuir esse risco, com certeza. Através de conhecimento, de entendimento, você consegue diminuir esse risco. Então, assim, como que você vai entender, vai diminuir esse risco? Procura diversificar esses fundos, tá? Eu tenho na minha carteira os 3 tipos de fundo, tá bom? Eu tenho fundo de tijolo, eu tenho fundo de papel e eu tenho fundo híbrido, que é a mistura dos dois, tá? Agora, assim, por que essa diversificação? Já é aquela frase que dizia, né? Não pode guardar os ovos dentro da bandeja só. Já falei isso em outras lives também, é bom diversificar. O que acontece? Vamos lá, vamos pegar um exemplo daquilo que aconteceu de 2019 a 2021 lá, que todo mundo sabe que teve muitas mortes no Brasil e no mundo inteiro, né? Não vou falar o nome, ficar falando o nome, que pode ser que às vezes derruba a live aqui e depois sai do ar. Vamos pegar aquela cena. O quanto de lockdown que deu, fechou. Vamos pegar um exemplo aqui de fundo de tijolos, tá, pessoal? Shopping center. Nossa, quem tinha concentrado fundo imobiliário em tijolos, especificamente tijolos que investia somente em shopping center, ó, tava aqui em cima, de repente o negócio fez, ó, buf. Somente quem tem que vai poder explicar o quanto a pessoa perdeu, tá? Somente quem tem que vai saber explicar o quanto que a pessoa perdeu. Porque concentrou muitas vezes numa coisa só. Às vezes estava dando uma rentabilidade boa, mas de repente aconteceu aquilo e ó, pá, caiu. Agora, se a pessoa conseguisse ter diversificado seu rendimento, ela poderia ter perdido. Vamos supor que ela diversificou aí por 33, 33, 33. Ela perderia uma parte ali, drasticamente, mas ela compensaria nos outros, né? Então, assim, Diego, eu quero investir em fundo imobiliário. O que você me orienta hoje? Primeiramente, conhecer os fundos, tá? Gente, pode jogar, assim, tem pessoas especialistas que estudam cada fundo. Você vai jogar aí na internet, aí você vai estudar, vai entender. Porém, para você chegar numa decisão, é interessante você conhecer sobre economia básica, tá? Então, o que você precisa entender hoje? Que quando a taxa Selic está alta, é interessante o quê? Fundos de papéis, tá? Anota aí, gente. Pode anotar, porque assim, esse aqui é um ponto. Se anotar, se você quer começar a investir em fundo imobiliário, ou seja, também lá em LCI e LCA, que também vai nessa parte que vai explicar, anota essa parte aí, tá? Se você conseguir anotar e captar isso aí, só essa parte aqui agora que eu vou falar, você já vai fazer um bom investimento, tá bom? Vamos lá. Hoje a taxa Selic está alta. Falando de fundo imobiliário, o que compensa você investir? Em fundos de papéis, especificamente atrelado ao CDI ali. De repente vamos pegar um pouco na parte de inflação também, para dar uma segurada, dar uma segurança para você ali, tá? Então assim, hoje a taxa Selic dessa forma. Porém, você também tem que cuidar, porque
Hoje a taxa está alta, Selic. Qual que é a tendência que eu já falei lá no início? Dela cair. Então, automaticamente, você não vai, vou pegar aqui, vou investir tudo em fundo de papel. Não faça isso. Não faça isso, tá? Aqui eu não posso recomendar nenhum fundo, tá bom? É só pessoas que têm certificados lá que podem recomendar fundos. Eu posso apenas falar, explicar da teoria, tá bom? Mas assim, entre aspas, taxa Selic está alta, fundo de papel. Taxa Selic baixa, você vai ver que quem vai valorizar, qual que são os fundos? Fundos de tijolos. Por quê, Diego? Vou te explicar o porquê. Hoje, se você pegar o fundo de tijolos, escritório, shopping, lajes comerciais, eles estão, cada dia que passa, está caindo. Por quê? As pessoas estão tirando o dinheiro do fundo imobiliário, especificamente de tijolos, e investindo em investimento de renda fixa, que foi o que eu falei lá atrás, CDB e LCA, porque estão atrativos. Automaticamente, se o pessoal está tirando o dinheiro lá do fundo de tijolos, o que começa a acontecer? O preço vai baixando, o pessoal está parando de investir, vai caindo, vai caindo. Porém, não é porque se você tem e está perdendo, está caindo, eu vou vender. Não faça isso, pessoal. Tenha paciência. Quando a gente fala de ações, de fundo imobiliário, de investimento, entre aspas, tem que ter paciência. É a longo prazo. Diego, mas eu não estou agoniado. Eu entro todo dia naquele aplicativo e está tudo vermelho o negócio e está caindo, tá... Calma que vai acontecer mudanças. Não acha que você tá caindo ali, se você vender você vai estar se livrando. Na verdade, se você vendeu, aí que você perdeu, tá bom? Então esperem que o cenário muda. Mas é importante vocês terem em mente essa diversificação, tá bom? Então taxa Selic alta, fundo de papel, taxa Selic vai baixando, você vai ver que automaticamente os fundos de tijolos vão valorizando. Tá, Diego, beleza, entendi. Então, se a taxa Selic agora está alta, é interessante eu investir em fundo de papel. Isso mesmo. Só que agora você vai ter que cuidar, aí já é uma tarefinha para você, é uma tarefa de hoje, tá? Eu estou te dando aqui um conhecimento muito bom, eu acredito que está bem claro sobre fundo imobiliário, CDB, LCI e LCA. Agora a tarefinha é você pesquisar quais são os fundos que mais deu rendimento, dividend yield. O que é dividend yield, tá? Aqui é o ponto que eu ainda não falei. O fundo imobiliário são duas formas de ganho, tá? Você pode ganhar pela rentabilidade do fundo e você vai ganhar todos os meses pelo provento e o aluguel. Proventos, aluguéis. Então assim, Diego, como assim? Eu vou pegar um exemplo aqui de um fundo de papel, MXRF11, que é um dos mais conhecidos por ser mais barato. Hoje eu estava acompanhando agora, ele fechou o dia em 10,17. Ou seja, você com R$10,17 você já consegue investir em um fundo imobiliário. Tá, beleza, Diego. Então, hoje está em 10,17. Isso. Só que quando eu comprei ele por R$9, tá? Então, assim, qual que é a diferença? R$9. Eu já ganhei aí, falando de valor, de reais, só que a gente tem que sempre ver estatisticamente, em percentual, tá? Então, ele já valorizou aí, eu tive uma rentabilidade de 9 para 10,17 de R$1,17. Isso uma cota, em R$10. Agora, você imagina o tanto de cota que a gente não pode comprar desse valor. Aí você multiplica isso em percentual, vê o tanto de rentabilidade que você poderia estar ganhando. E além, aí outra forma, uma rentabilidade que eu estou tendo de valor. E todos os meses ele me paga um aluguel, um provento. É centavos, sim, porque é R$10, ele me paga centavinho todo mês. Fica caindo na minha conta lá. Só que eu quero falar para você, não é porque é centavos que é pouco. Você vai ter que ver a relação do valor da cota em relação ao que ele paga, em percentual. A rentabilidade da minha carteira em dividendos do mês de janeiro, de dezembro, deu 0,81% líquido, tá? Do dividendo, ou seja, o que eu tinha investido lá, minha carteira, me pagou 0,81% líquido, tá? Todos os meses eu vou ter esse aluguel, esse dividendo para receber. Porém, pode acontecer o quê? Um vai te dar uma rentabilidade e vai te pagar um dividendo maior, porém lá o fundo de tijolo vai te dar uma rentabilidade negativa e
mesmo pagando o dividendo, mas ele perdeu o valor de compra. Eu tenho fundo lá que eu paguei R$100, hoje ele está valendo R$90, ou seja, eu perdi R$10 desse fundo, né, de rentabilidade, o valor dele. Porém, ele está me pagando todos os meses o dividendo. Vocês estão conseguindo compreender a diferença do dividendo de papel, ou do fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo? Fala aí para mim, coloca aí no chat aí se vocês estão entendendo, ficou claro para vocês. Escreve aí. Tem alguma dúvida, pessoal? Fala comigo aí. Hoje a live está sendo um pouco mais técnica, né? É um pouco mais técnica, né, Roseilton? Roseilton aí, chegando na área. Hoje a live está sendo um pouco mais técnica, mas é para despertar, porque as pessoas às vezes acham que é um bicho de 7 cabeças investir em fundos, ações, CDB, LCI, LCA. Não é, gente. Assim, a gente tem que entender o rendimento líquido, entender como é que funciona, isso é muito importante. Porém, é muito simples. Você tem um conhecimento básico ali, você vai conseguir ter esse acompanhamento já, tá? Um ponto importante também do fundo imobiliário é que ele não tem taxa de corretagem na maioria das instituições, tá? Na maioria das corretoras. Até algumas corretoras e algumas instituições também não cobram mais a taxa de corretagem para ação, mas algumas ainda cobram. Mas assim, eu vejo como um ponto muito positivo do fundo imobiliário isso. Porque você pode comprar e vender ali que você não vai ter custo, tá? Agora, já em alguns lugares as ações têm custo por compra e venda, tá bom? Pebinha falando aí, já acompanha o mercado financeiro há alguns anos. E é isso mesmo, parabéns. Isso aí, Pebinha. O Pebinha também conhece muito sobre esse assunto aí, ó. Ele com certeza é uma pessoa para falar aí o tanto que é bom. É aquilo que a gente fala, né, Pebinha? A gente tem que entender qual que é o perfil. Até um ponto importante também, todo investimento, gente, que a gente vai fazer, o ideal, você tem a opção de não responder para alguns investimentos, mas o ideal é você responder o API. O que é o API? É a análise do perfil de investidor. Diego, o que é isso? É você saber como que é o perfil daquela pessoa que está investindo, para você entender como que é o perfil dela, para você indicar o melhor produto, tá? Vamos dar um exemplo. Tem perfil conservador, moderado e agressivo. O conservador é aquela pessoa que não, eu quero ter esse rendimento aqui, nem que seja a metade, mas eu quero ele garantido para mim todo mês. Você pode assim falar para aquela pessoa, não, vamos investir nesse aqui, ó, vai te dar um pouco menos, o risco aqui mínimo de dar errado. Ele vai falar, não, eu não quero nesse, eu quero nesse aqui que ganha metade, mas eu sei que eu vou ter esse aqui todo mês. Beleza. Como você vai descobrir isso? Através do preenchimento de algumas perguntas que é feito no API, que é esse análise do perfil do investidor. Tem o moderado, que é o mais ou menos, não gosta de arriscar muito, mas também não é aquele conservador. E tem o agressivo, que é aquele doidão. Fala, não, eu quero arriscar. Doidão que eu falo assim, gente, ele arrisca. Porém, ele pode ganhar muito mais, mas também pode perder muito mais, né? Então, assim, tudo isso você vai ter através da análise do perfil do investidor, tá? Você vai fazer isso aí, você vai conhecer o seu cliente, o seu investidor, e através disso você vai direcionar aquilo que é melhor para ele, aquele produto que vai ser o melhor para ele, tá bom? Você vai ver lá os objetivos, vai falar a renda, vai perguntar quanto tempo ele já aplicou, se ele já tem recurso aplicado, tudo isso vai gerar um questionário no final, os algoritmos vai fazer a fórmula e vai falar, opa, esse cara aqui é moderado, opa, esse cara aqui tem um perfil agressivo. Então, através disso aí a gente vai estar fazendo esse investimento da melhor forma para a pessoa. Gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer. Para quem está chegando agora, a gente já falou sobre alguns investimentos aqui, CDB, LCI, LCA e fundos de investimento imobiliário. Assim, às vezes eu deixei de falar alguma coisa, mas é bastante detalhe, né? A gente anota algumas coisas aqui para não escrever. Aqui, ó, outra coisa interessante, né? O fundo imobiliário ele vai te pagar o aluguel ou o provento mensalmente, a maioria dos casos, né? Mas por lei eles é obrigatório a pagar semestralmente, tá?
Então vamos supor que você compra um fundo imobiliário aí você fala, Diego, você falou que paga mensal, mas esse aqui não pagou não. Mas você pode ter certeza que ele vai pagar no máximo semestralmente. Ele desse aí não tem como ele fugir. Diego, mas sobre esses fundos aí eu aplicar e o negócio não ir muito bem, como que eu faço? Os fundos, eles têm toda a fiscalização, tá? Você hoje, para esse fundo que você vai entrar lá, vai pesquisar ele, para você comprar ele só tá ali porque ele foi habilitado para ele poder fazer essa captação, tá bom? Então assim, não vai ter qualquer tipo de fundo lá para poder, de qualquer forma, você comprar e você se dar mal totalmente, tá, gente? Assim, tudo tem um risco. Em relação a fundo de investimento, fundo imobiliário também, ações, tá, pessoal? Ações é algo que você pode ganhar mais, tá bom? E também você pode perder mais. O risco dela é maior. A oscilação da ação ela é maior. De repente você compra uma ação hoje por R$10, no final do dia ela pode estar valendo 100, 200. Assim como ela pode cair para 50 centavos, tá bom? Então assim, o que eu oriento, o que eu recomendo? Comece pelo fundo imobiliário. Diego, é ação, então você não recomenda ação? Não, assim, pode começar, gente. Porém, às vezes você vai assustar mais. Se você tiver aquela emoção, aquela paciência que a gente já comentou aqui, de investir no fundo, numa ação, se você bater o olho lá, ver o negócio caindo, de repente ver o negócio aumentando, não é porque aumentou também que você vai sair comprando igual. Tem que estudar, tem que cuidar, tem que entender para poder depois você não se dar mal, tá bom? Então assim, comece pelo fundo imobiliário, comece investindo através do fundo, aí você vai sentindo que assim, o fundo imobiliário, o seu ganho ou sua perda, ele vai ser menor, tá bom? Ele vai ser algo um pouco, quando a gente fala de rentabilidade do valor da cota do fundo imobiliário, ele vai ter a rentabilidade, mas ser uma rentabilidade mais devagarzinho, tá bom? A mesma coisa da perda, você vai perdendo, mas você não vai sentir tanto o baque. Agora a ação não, a ação ela pode, vocês viram as notícias aí recentemente, né? Americanas, quantas notícias a gente já viu um tempo atrás sobre a Magalu também. Pode ser que tá lá no auge, lá em cima, aí a pessoa começa a ver subindo, vai começando a comprar, de repente, de um dia para a noite, dá aquele boom, que muitas vezes é uma estratégia até de mercado, tá, pessoal? Quando a gente vê essas notícias aí acontecendo, aí muitas vezes a gente pergunta, mas como que não descobriram isso aí antes e veio uma auditoria aí, do nada tal. Muitas vezes por trás de tudo isso aí é jogada estratégica das empresas. A gente tem que entender isso aí também. Por isso que nem sempre tá bem, vai continuar bem para sempre, tá bom? E também mesma coisa, a gente não pode pegar o reflexo lá do passado de uma ação ou de um fundo imobiliário e falar assim, isso aqui não vai virar não, aí lá só tá dando negativo, só não sei o que. Por isso assim, é importante a gente entender sobre a economia, pelo menos a economia básica, entender sobre o mercado financeiro, né, para mim, igual você colocou ali, não é simplesmente você chegar lá e colocar o dinheiro, porque se você está colocando dinheiro, não está entendendo por que esse dinheiro está rendendo para você, ou talvez porque ele está fazendo você perder dinheiro, não vai adiantar. O gostoso do investimento é você entender, né? Você está colocando ali, tá, mas de onde que está vindo isso aqui? Nossa, então esse aqui está dando positivo porque a economia hoje está assim, igual eu já expliquei. Esse aqui está positivo aqui porque eu investi nesse fundo de tijolo, nossa, então ele está se dando bem lá, né? Então assim, tem todo esse, por trás de todo investimento tem um conhecimento. É por isso que eu já fiz as outras lives lá atrás, vim trabalhando na educação financeira, a mentalidade, a emoção, porque essa parte aqui é a parte onde você está colocando o seu dinheiro, tá? A parte onde você coloca o seu dinheiro não adianta se você não ter controle, principalmente emocional, gente. Ou você, na maioria das vezes, você vai perder. Por quê? Você investiu numa ação ali, gastou um dinheiro, de repente ela caiu, você fala, nossa, eu vou vender. Pronto, perdeu. Às vezes se você tivesse deixado no outro dia, ela tinha dobrado o valor. Então, primeira coisa, eu sempre gosto de passar tarefa, tá? Estamos chegando no final, então vocês vão anotar aí a tarefinha.
pesquisar as recomendações de especialistas, porque quando eu falo especialistas, tem pessoas que têm certificações que podem recomendar fundos imobiliários. A gente pode falar, a gente não recomendar, indicar, na verdade é a palavra certa, né? As pessoas vão lá, faz estudo bem aprofundado e indica aquele fundo ali. Porém, a gente tem vários na internet aí que vai pegando os melhores, os que está pagando mais dividendos, aluguéis. Isso aí vai depender também do seu objetivo. Tem gente que quer dividendos que tem rentabilidade. Isso tudo você vai ver nesses sites que eu passei, no Clube FI, Fundos Explorer. Você vai pegar todo o histórico do fundo, explica tudo certinho, pessoal. Tenha uma curiosidade mesmo de abrir esses sites aqui e olhar lá, dar uma olhadinha nos fundos, ver qual mais que teve rentabilidade no ano de 2022, ver a média das rentabilidades. Tudo isso aqui tem lá nesses sites, que é através desses estudos que você vai fazer uma melhor opção de escolha para você investir, tá? Então, a tarefinha, pesquisar e começar a investir em fundo imobiliário. Pode anotar aí, fundo imobiliário. A partir de hoje, se você não investe, você vai começar a investir, tá? CDB também, LCI e LCA. Você pode colocar R$50, gente, R$100, comecem a investir. Se vocês esperar ter um dinheirão para investir, eu vou falar um negócio para você, vai demorar. Muitos que vão passar por aqui, que estão aqui, vai demorar, tá? Agora sim, tem gente que está acumulando, às vezes juntando dinheiro até em casa, para falar, não, eu vou juntar aqui, depois eu invisto tudo de uma vez. Não faça isso, gente, não faça isso. Vai guardando, pegou o dinheiro, guarda e investe. Pegou o dinheiro, investe. Por quê? Hoje você consegue comprar um fundo imobiliário por R$10, 10 e pouquinho. Então, assim, o porquê você não começar? E você não vai ter custo de comprar e vender esse fundo imobiliário. Então, comece para entender, para você pegar gosto pela coisa. Qual que é o ideal? Às vezes você vai compra um fundo hoje, R$10. Aí você comprou, você vai ver lá, você vai estar rendendo, vai estar te pagando aquele centavinho. Você fala, rapaz, então eu vou comprar mais cota desse fundo aqui. Aí você vai comprar mais 9, 10 cotas. Às vezes, passou uns 2, 3 meses ali, você vai ver o que você vai estar ganhando de aluguel. Já dá para comprar outra cota só com os aluguel que você está recebendo. Você não vai precisar nem desembolsar mais para você comprar. Esse é um ponto que começa a ficar atrativo. Se vocês conseguem entender, vamos supor esse fundo de R$10. Você compra 10 fundos, R$100. Beleza. Aí comprou esse mês ali, vamos supor que não teve rentabilidade, ficou uns R$100. Mas mês que vem, ele vai te pagar esses R$100, ele vai te pagar, sei lá, 50 centavos. Um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. 50 centavos. Não vai dar tudo isso, mas é um exemplo. Às vezes não dá, né? Aí vai chegar um certo momento que você vai estar recebendo os aluguel. Daqui a pouco, com o valor do aluguel, você já comprou outra cota de R$10. E no outro mês, mesma coisa, você já consegue comprar outra cota. E aí isso você vai fazendo um montante, uma bola de neve, e você vai investindo e ganhando aluguel todos os meses. E ainda soubendo investir, diversificar, você vai tendo rentabilidade da sua cota também. Que é as duas formas, o dividendo, que é o aluguel, e a rentabilidade da cota, essas duas formas de ganhar. Então a tarefa de hoje é começar a investir em fundo imobiliário, tá? Tem a parte do CDB também, LCI e LCA, que são investimentos de rendas fixas ali também, interessante. Dá para você pegar, investir em cada um, e também no fundo imobiliário, tá bom? Essa é a tarefa de hoje. Vou deixar aí, anotem e comecem. Comece mesmo, pessoal, de curiosidade, vai lá, compra ação também se você querer, pode começar a comprar ação. Só que eu recomendo o fundo porque ele tem menos oscilação. Para quem está começando é melhor, porque você não vai assustar tanto, tá? Eu já comentei aí. Pessoal, então é isso. Tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Compartilha essa live, vai ficar gravada novamente, tá bom? Hoje foi uma live mais técnica sobre investimentos, até vai ser uma live menor também, para não ficar muito cansativo. Acredito que tenha ficado claro aí a questão dos investimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma sugestão, quem vai começar a investir, quem já está investindo também, se tiver que querer falar, tá bom? Pode falar, pode ficar à vontade para falar sobre a experiência aí,
que estão tendo sobre esses investimentos, tá? Esperar aí se vai ter alguma pergunta, algo a ser falado. Beleza? Tá joia então, pessoal? A gente tá chegando agora aí, pessoal, tá finalizando a live aí. Hoje a gente falou sobre os 3 tipos de investimento aqui, tá? CDB, LCI, LCA e o fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Para quem quer investir e para quem já está investindo também e quer mais conhecimento. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a participação, tá bom? Compartilha essa live aí, mesmo você está assistindo agora gravado, quem está ao vivo aí, compartilha com as pessoas, dá um coraçãozinho aí também, se vocês gostaram, se vocês achou que foi válido essa noite aqui de explicação sobre esses investimentos. É algo muitas vezes simples que as pessoas acham que é difícil, né? Ou muitas vezes o que acontece com a maioria, tá, pessoal? Investem sem saber, tá? Vai lá, investe aí. Então assim, muitas vezes deixa as pessoas tomarem a decisão por elas. Então o intuito é fazer vocês terem conhecimento para vocês mesmos tomar as suas decisões, tá? Isso é o mais importante, é ter esse conhecimento para vocês tomar as suas decisões, porque ninguém melhor do que vocês mesmos, do que nós mesmos, para saber, tá? Eu tô com esse dinheiro aqui hoje, só que eu tô com plano de usar ele daqui a 6 meses, então eu não posso pegar um investimento que vai travar meu dinheiro para 6 meses. Eu vou fazer assim, assado, tá? Então você já vai ter um plano na sua cabeça, você vai ter o conhecimento do investimento, o porquê não você decidir em qual você vai investir. Então o intuito dessa live, dessa noite aqui, desse ensinamento, é para fazer despertar essa curiosidade, tá bom? Anotem a tarefa aí, investir pelo menos um valor mínimo aí que seja em cada parte dessas que eu falei, CDB, LCI, LCA e fundo imobiliário, tá bom, gente? Boa noite, fica com Deus aí, um abraço, obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Compartilhe esse aqui para quem vocês acham que está precisando, entregar para esse cara que está precisando investir dinheiro, está gastando muito dinheiro à toa. Se ele pelo menos investir parte desse dinheiro aqui, ele vai ver o tanto que é gostoso e vai começar a investir cada vez mais. Quando a gente fala em investimento, vem a renda passiva, né? Que é aquela renda que vai vir para você sem você trabalhar. Ou seja, imagina você colocar seu dinheirinho todo mês, colocar seu dinheiro e começar a cair na sua conta sem você ter o esforço de trabalhar. Será que seria bom? Então, nesses investimentos é dessa forma que acontece. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite para vocês. Fica com Deus aí, tá bom? Valeu!